Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 44. Perigosas diversões para os jovens. O desejo de excitação e aprazível entretenimento é uma tentação e uma cilada ao povo de Deus e especialmente aos jovens. Satanás está continuamente arranjando engodos com que desviar a mente da solene obra de preparação para cenas que se acham num futuro próximo. Por intermédio dos mundanos, entretém uma constante excitação a fim de induzir os incautos a se unirem aos prazeres do mundo. Existem shows, preleções e uma ilimitada variedade de distrações destinadas a levar ao amor do mundo, e mediante esta união com ele é a fé enfraquecida. Satanás é um obreiro perseverante, um astucioso e mortal inimigo. Sempre que é proferida uma palavra incauta, seja de lisonja, seja no sentido de fazer um jovem olhar a algum pecado com menos aversão, ele disto se aproveita, nutrindo a má semente a fim de que se enraize e venha a dar farta colheita. Ele é, em todos os sentidos da palavra, um enganador, um hábil encantador. Possui muitas redes finamente tecidas de inocente aparência, mas astutamente preparadas para emaranhar os jovens e os incautos. A mente natural tende ao prazer e à satisfação do próprio eu. É um método de Satanás encher a mente de desejo em torno dos divertimentos mundanos, de modo a não haver tempo para a pergunta: como vai minha alma? Época infeliz. Vivemos numa infeliz época para os jovens. Na sociedade predomina um sentimento favorável a permitir que eles sigam a natural inclinação do espírito. Se os filhos são muito irrefreados, os pais se lisonjeiam com a ideia de que, quando forem mais velhos e raciocinarem por si mesmos, hão de abandonar os hábitos errôneos, tornando-se homens e mulheres úteis. Que engano! Permitem durante anos que o inimigo lhe semeie o jardim do coração, consentindo que princípios errados aí brotem e cresçam, não parecendo discernir os perigos ocultos e o terrível fim da senda que se lhes afigura o caminho da felicidade. Em muitos casos, todos os esforços feitos em torno desses jovens não darão resultado. Em geral, a norma de piedade entre os professos cristãos é baixa, e é difícil aos moços resistir às influências mundanas animadas por muitos membros da igreja. A maioria dos cristãos nominais vivem realmente para o mundo, enquanto professam viver para Cristo. Não distinguem a excelência das coisas celestiais, não as podendo, portanto, amar verdadeiramente. Muitos professam ser cristãos porque o cristianismo é considerado honroso. Não discernem que o genuíno cristianismo significa levar a cruz, e sua religião pouco poder exerce no sentido de restringi-los quanto a tomar parte nos prazeres do mundo. Alguns entram no salão de baile tomando parte em todas as diversões que ele proporciona. Outros não podem ir tão longe. Todavia assistem a reuniões de diversão, a piqueniques, shows e vão a outros lugares de divertimentos mundanos. E os olhos mais perspicazes não conseguiriam perceber a diferença entre seu aspecto e o dos incrédulos. Educação das crianças. No atual estado da sociedade, não é fácil tarefa restringirem os pais aos filhos, instruí-los de acordo com a norma bíblica do direito. Os filhos tornam-se muitas vezes impacientes sob a restrição, querendo fazer a própria vontade, indo e vindo segundo lhes apraz. Especialmente da idade de 10 a 18, são propensos a julgar que nenhum mal pode haver em ir a reuniões mundanas de jovens companheiros. Mas os experientes pais cristãos podem ver o perigo. Estão familiarizados com o temperamento peculiar dos filhos e sabem o efeito dessas coisas em seu espírito. E levados pelo desejo de que se salvem, devem mantê-los afastados desses excitantes divertimentos. Quando os filhos decidem por si mesmos abandonar os prazeres do mundo e se tornar discípulos de Cristo, que peso é tirado do coração desses pais cuidadosos e fiéis. No entanto, nem então devem cessar os labores de sua parte. Esses jovens apenas começaram com sinceridade a luta contra o pecado e contra os males do coração natural,
e precisam, em sentido especial, o conselho e o vigilante cuidado dos pais. Tempo de tribulação para os jovens. Jovens observadores do sábado que têm cedido à influência do mundo hão de ser experimentados e provados. Acham-se sob nós os perigos dos últimos dias e está diante dos jovens uma prova de que muitos não têm feito ideia. Serão levados à aflitiva perplexidade, provando-se a genuinidade de sua fé. Professam estar aguardando o Filho do Homem. Todavia, alguns deles têm sido um deplorável exemplo aos incrédulos. Não têm desejado abandonar as coisas do mundo, mas vivem antes com ele frequentando piqueniques e outras reuniões de prazer, lisonjeando-se de que se estavam entregando a inocentes entretenimentos. São, porém, tais condescendências que os separam de Deus, fazendo-os filhos do mundo. Alguns estão continuamente pendendo para o mundo. Seus pontos de vista e sentimentos se harmonizam muito mais com o espírito do mundo que com o dos abnegados seguidores de Cristo. É perfeitamente natural que prefiram a companhia daqueles cujo espírito melhor se coaduna com o seu. E esses têm demasiada influência entre o povo de Deus. Associam-se com ele e têm em seu meio um nome. São, porém, um assunto para os incrédulos e para os fracos e não consagrados da igreja. Neste tempo de aprimoramento, esses professos crentes ou se converterão inteiramente, santificando-se pela obediência à verdade, ou serão deixados com o mundo, para com os mundanos receber a retribuição. Deus não reconhece os caçadores de prazer como seus seguidores. Unicamente os abnegados, os que vivem uma vida de sobriedade, humildade e santidade, são verdadeiros seguidores de Jesus. E esses não podem encontrar alegria nas frívolas, vazias conversações dos amantes do mundo. Separação do mundo. Os verdadeiros seguidores de Cristo terão sacrifícios a fazer. Fugirão dos lugares de diversões mundanas, pois não encontram aí Jesus, nenhuma influência que lhes torne a mente mais celeste, promovendo seu crescimento na graça. A obediência à palavra de Deus os induzirá a apartar-se de todas essas coisas e ser separados. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20, declarou o Salvador. Todos os verdadeiros seguidores de Cristo darão frutos para a sua glória. Sua vida atesta que uma boa obra tem sido neles operada pelo Espírito de Deus, e seus frutos são para a santidade. Sua vida é elevada e pura. Retas ações, eis os frutos inequívocos da verdadeira piedade. E os que não os dão dessa espécie revelam não possuir experiência nas coisas de Deus. Não se acham na videira. Disse Jesus: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versos 4 e 5. Os que querem ser adoradores do verdadeiro Deus devem sacrificar todo o ídolo. Jesus disse ao doutor da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mateus 22, 37 e 38. Os primeiros 4 preceitos do Decálogo não dão margem a que separemos de Deus nossos afetos. Nem coisa alguma deve partilhar nosso supremo deleite nele. Não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos de nosso caminho tudo quanto nos separe de Deus. O grande chefe da igreja que escolheu do mundo a seu povo requer deles que se separem do mundo. Tenha em vista que o espírito de seus mandamentos, atraindo a ele os que o seguem, os separe dos elementos mundanos. Amar a Deus e guardar-lhe os mandamentos está muito distante de amar os prazeres do mundo e sua amizade. Não há concórdia entre Cristo e Belial. Promessas aos jovens. Os jovens que seguem a Cristo têm diante de si uma guerra. Têm diariamente uma cruz a levar quanto a sair do mundo e imitar a vida de Cristo.
Há, porém, muitas promessas preciosas registradas para os que buscam cedo o Salvador. A sabedoria clama aos filhos dos homens. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Provérbios 8:17. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1, de 13 a 15. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2, versos de 11 a 14.